Falar sobre a Halachá não se limita aos limites da Torá, como a maioria das pessoas a conhece. Pelo contrário, estende-se para revelar um sistema complexo e entrelaçado de textos, tradições e comentários que se acumularam ao longo de muitos séculos. Entre os 5 livros atribuídos a Moisés, o Deuteronômio e o Talmude, e depois as grandes compilações como a Mishneh Torá, descobrimos que a lei judaica não é um único livro, mas sim uma rede complexa de textos, leis e interpretações jurídicas. O que torna essa questão ainda mais interessante é que esse sistema não está separado da história e da realidade. Desde a história da descoberta do livro da lei durante o reinado de Josias, passando pelo papel de Esdras na revitalização dos textos após o exílio babilônico, até chegar à tradução da Septuaginta, que levou a Torá ao mundo grego, percebemos que cada etapa carrega ao mesmo tempo uma dimensão religiosa e política. Por outro lado, ao longo das eras, surgiram narrativas contraditórias e alegações controversas, como os chamados Protocolos dos Sábios de Sião, que se transformaram mais em uma arma ideológica do que em um documento religioso. Neste vídeo, mergulharemos juntos nas camadas da Halachá, desde os 5 livros até as decisões legais contemporâneas. E também explicaremos como essa lei nasceu do ventre da história, do debate e do esforço interpretativo humano. Portanto, fiquem conosco até o final e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber todas as novidades. Quando falamos da Torá, estamos diante de uma palavra hebraica que significa lei ou legislação, e ela representa o núcleo da fé judaica e o fundamento da sua estrutura religiosa. Geralmente, o termo refere-se aos 5 primeiros livros tradicionalmente atribuídos ao profeta Moisés, que a paz esteja sobre ele, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse conceito também foi transmitido para a cultura grega sob o nome Pentateuco, que significa literalmente os 5 livros. No entanto, a Torá não permaneceu limitada ao seu status de texto escrito. Com o passar dos séculos, ela se transformou no centro de interpretações, comentários e legislações que a enriqueceram e a tornaram continuamente renovada. Já a Halachá não pode ser reduzida a um único livro específico. Ela representa um sistema jurídico e social vivo, cujo significado em hebraico é o caminho ou a trajetória, ou seja, a maneira pela qual o judeu deve conduzir sua vida cotidiana. Esse sistema inclui leis, decisões jurídicas e costumes que regulam a adoração, os rituais religiosos, as relações familiares e também as transações econômicas e judiciais. As suas fontes se organizam em níveis que começam pela Torá escrita, passam pela Torá oral, que mais tarde foi reunida na Mishnah e no Talmude, e seguem para grandes compilações jurídicas, como Mishneh Torá de Maimônides, Arba Turim, os 4 Turim e Shulchan Aruch. Por fim, chegam às responsas rabínicas e aos costumes locais, Minhag, que concederam à lei judaica uma notável flexibilidade e capacidade de adaptação às mudanças do tempo e das sociedades. Os 5 livros constituem o pilar central da religião judaica, sendo a primeira referência sobre a qual a Halachá se fundamenta. Cada um desses livros contribui para formar uma imagem abrangente da relação entre Deus e os filhos de Israel, bem como da formação da comunidade e da sua identidade religiosa. O livro do Gênesis começa com a história da criação, passando depois pelos acontecimentos de Adão e Eva e dos primeiros profetas, até chegar às histórias de Abraão, Isaque, Jacó e José. Trata-se do livro da fundação, que apresenta a origem do universo, da humanidade e da família israelita. Em seguida, vem o livro do Êxodo, que se concentra na história da escravidão no Egito, na libertação conduzida por Moisés, no pacto estabelecido no Monte Sinai e no recebimento dos 10 mandamentos. Assim, ele é ao mesmo tempo o livro da libertação e da legislação. Depois,
vem o livro do Levítico, que se dedica aos rituais religiosos e ao sacerdócio, além das leis de pureza, dos sacrifícios e da organização do trabalho dos sacerdotes descendentes de Aarão, refletindo assim a dimensão ritual da lei divina. No livro de Números, encontramos a narrativa da jornada dos filhos de Israel no deserto, acompanhada da organização da comunidade e dos censos, além do relato de rebeliões e do período de errância, sendo considerado o livro da prova coletiva. Por fim, temos o livro de Deuteronômio, que aparece na forma de discursos de despedida de Moisés, nos quais ele reapresenta a lei antes da entrada na Terra Prometida, encerrando-se com a menção da sua morte. Trata-se, portanto, do livro da recordação e da reafirmação da lei. Depois dos 5 livros, o texto sagrado judaico se expandiu para incluir aquilo que é conhecido como Tanakh, ou seja, Torá, profetas e escritos. Essa expansão reflete um desenvolvimento contínuo na identidade religiosa e textual do judaísmo. Os livros históricos registram a trajetória dos filhos de Israel após a morte de Moisés, passando pela conquista da terra, o período dos juízes e dos reis, depois o exílio babilônico e, finalmente, o retorno para reconstruir o templo. Esses textos constituem uma memória coletiva com caráter tanto político quanto religioso. Já os livros dos profetas contêm profecias, advertências e visões sobre o futuro, além de mensagens morais, que convocam ao arrependimento e à reforma, ligando o destino da nação à sua relação com Deus. Quanto aos escritos, eles incluem textos como Salmos, Provérbios e Jó, entre outros, que carregam dimensões espirituais e filosóficas profundas. Nesse ponto, surge um debate sobre a diferença entre os cânones, pois o texto hebraico adotou um conjunto de 24 livros judaicos, distribuídos entre Torá, profetas e escritos, enquanto a tradução grega da Septuaginta acrescentou outros livros, fazendo com que o número chegasse a 66 livros em certas tradições posteriores. As igrejas cristãs adotaram esse contraste de maneiras diferentes. Católicos e ortodoxos aceitaram os livros adicionais. Protestantes limitaram-se essencialmente ao texto hebraico. Já o texto samaritano se restringiu apenas aos 5 livros da Torá, embora com algumas diferenças textuais. Essa diversidade não reflete necessariamente uma alteração deliberada, mas sim os diferentes caminhos de transmissão, tradução e edição ao longo dos séculos. Isso constitui uma prova de que a Torá e a Halachá não eram textos rígidos e imutáveis, mas sim textos vivos, passíveis de interpretação e adaptação ao longo do tempo, algo que lhes concedeu a capacidade de permanecer e se difundir em várias culturas. Ao falar da Halachá, não é possível ignorar os momentos históricos decisivos que deixaram uma profunda marca na formação dos textos judaicos e em sua posição dentro da tradição. A narrativa começa com a Arca da Aliança, que estava associada ao símbolo da presença da lei no primeiro templo durante o reinado de Salomão. Contudo, as turbulências políticas e a divisão entre os reinos de Israel e Judá prepararam o caminho para o exílio babilônico e a destruição de Jerusalém. Nesse contexto de crise surge a figura do rei Josias. As narrativas religiosas indicam que o sumo sacerdote Ilquias encontrou na casa do Senhor o que ficou conhecido como o Livro da Lei. O escriba Safã leu o texto ao rei, e o impacto foi tão profundo que Josias rasgou suas vestes como expressão de angústia. Em seguida, ele lançou uma ampla campanha de reforma religiosa que transformou muitas práticas existentes. Do ponto de vista acadêmico, esse episódio não é necessariamente visto como a descoberta de um texto totalmente novo, mas sim como uma etapa de coleta e edição de textos que haviam se acumulado ao longo do tempo. Dessa forma, o chamado Livro da Lei tornou-se um reflexo de um movimento de reforma religiosa e política. Com o passar dos séculos, e após o retorno de parte dos judeus do exílio babilônico sob o domínio persa, surge a figura de Esdras, o escriba, associada ao Segundo Templo. Ele reuniu o povo diante do Portão das Águas e leu para eles
o que chamou de Lei de Moisés, em um evento considerado fundacional, que estabeleceu novas bases para a vida religiosa. Os estudiosos observam que Esdras não apresentou uma nova revelação, mas sim revitalizou a instituição do texto sagrado, concedendo-lhe autoridade coletiva por meio da leitura pública e dos rituais comunitários. Assim, o texto passou a se tornar o eixo da unidade social e uma memória coletiva renovada. A terceira etapa importante foi a tradução da Septuaginta, realizada em Alexandria no século III a.C., quando foi solicitado aos sábios judeus que traduzissem os 5 livros para o grego. Essa tradução não foi apenas uma transferência linguística, mas estabeleceu um novo caminho textual, através do qual o livro entrou no espaço cultural do Mediterrâneo e passou a fazer parte da civilização helenística. Isso explica as diferenças na contagem dos livros e na terminologia entre as tradições judaicas posteriores e o cristianismo nascente. Se os momentos históricos ligados a Josias, Esdras e a Septuaginta contribuíram para moldar as características da Torá escrita, o outro lado da lei se manifestou naquilo que ficou conhecido como a Torá oral. Desde o século I antes da Era Comum, surgiu o movimento dos fariseus, que defendiam a ideia de que existia uma lei paralela que havia sido revelada juntamente com a Torá escrita, mas que era transmitida através das gerações por meio do ensino oral. Dessa forma, essa tradição passou a desempenhar um papel fundamental no enriquecimento e na ampliação da jurisprudência religiosa judaica. Com o aumento significativo das opiniões, interpretações e esforços de interpretação jurídica, surgiu a necessidade de codificar esse patrimônio e preservá-lo do esquecimento. Foi nesse contexto que apareceu o rabino Judá Hanazi, por volta do ano 200 da Era Comum, que registrou esse legado em uma obra abrangente chamada Mishnah. A Mishnah foi organizada em 6 grandes ordens, que abrangem diversos aspectos da vida religiosa e civil. Com essa codificação, o patrimônio oral transformou-se em um texto independente, tornando-se a base para novas construções jurídicas e interpretações posteriores. No entanto, a Mishnah foi apenas o começo. Posteriormente surgiu o Talmud, que reuniu o texto da Mishnah juntamente com uma extensa camada de comentários conhecida como Guemará. Dessa forma surgiram 2 versões principais: o Talmud de Jerusalém, desenvolvido na Palestina, o Talmud babilônico, produzido na Babilônia. Entre os dois, o Talmud babilônico tornou-se o mais influente e amplamente difundido. O Talmud não é um livro fechado de regras, mas sim uma espécie de enciclopédia aberta de debates, discussões e disputas jurídicas, que revela a vitalidade do pensamento interpretativo judaico e a maneira como os estudiosos lidaram com os textos sagrados. Por meio dele, se consolidaram princípios fundamentais da Halachá, entre eles, o princípio Lo Bashamayim Hi, não está nos céus, que afirma que a lei não se encontra no céu e que a autoridade de interpretar e legislar pertence aos seres humanos por meio do debate e do esforço interpretativo, e não através de milagres celestiais. O princípio Pikuat Nefesh, que estabelece que a preservação da vida humana tem prioridade sobre a maioria dos mandamentos religiosos, sendo considerada superior até mesmo à santidade do sábado, Shabat, exceto em alguns casos específicos. Com o passar do tempo e o aumento significativo das discussões talmúdicas e da multiplicação de comentários, tornou-se cada vez mais difícil para os não especialistas chegar a uma decisão jurídica clara. Por essa razão, surgiu a necessidade de grandes compilações jurídicas que simplificassem o direito religioso e tornassem sua aplicação mais clara e acessível. No século XII, surgiu o filósofo e rabino Moisés ben Maimon, Maimônides, com sua famosa obra Mishneh Torah. Essa obra representou uma tentativa abrangente de reunir todos os campos da lei judaica em uma estrutura organizada e sistemática, apresentada de forma clara e sem as longas discussões características do Talmud.
Assim, tornou-se um guia prático tanto para juízes quanto para o público em geral. No século XIV, Jacó ben Asher escreveu a obra Arba'a Turim, Os Quatro Turim, na qual dividiu a lei judaica em 4 grandes seções, abrangendo áreas como a adoração e os rituais religiosos, as transações e relações econômicas, o direito familiar e o sistema judicial. Essa divisão passou a se tornar um modelo estruturador adotado por muitos livros jurídicos posteriores. Já no século XVI, surgiu Yosef Karo, com sua obra Shulchan Aruch, considerada até hoje a principal referência para a aplicação prática da Halachá. Para enriquecer esse trabalho e incluir também os costumes da tradição askenazi, o rabino Moisés Isserles, conhecido pelo acrônimo REMA, acrescentou seus comentários famosos à obra. Dessa forma, o Shulchan Aruch tornou-se uma referência abrangente que uniu em um único corpo jurídico as tradições sefardita e askenazi, consolidando-se como um dos textos mais importantes da lei judaica até os dias atuais. A Halachá não foi construída apenas sobre textos rígidos e imutáveis, mas também se apoiou em diversos instrumentos legislativos, que lhe permitiram adaptar-se às mudanças da realidade. Entre os mais importantes desses instrumentos está aquilo que é conhecido como minhag, ou seja, o costume local, que pode transformar-se em uma regra obrigatória quando não existe um texto explícito ou quando há divergência de opiniões jurídicas. Um dos estudiosos que concedeu grande importância a esse aspecto foi o rabino Rema, Moisés Isserles, em seus comentários ao Shulchan Aruch. Ele considerou que as práticas populares nas comunidades judaicas da Europa Oriental possuíam valor normativo dentro da legislação religiosa. Isso demonstra que a Halachá não se desenvolvia em um vazio, mas sempre respondia ao espírito da sociedade e às condições concretas da vida comunitária, em algo semelhante ao que no pensamento islâmico é conhecido como jurisprudência da realidade, fiqh al-waqi. Outro instrumento de grande importância é a regra conhecida como Dina de Malchuta Dina, cujo significado é a lei do reino é a lei. Segundo esse princípio, os judeus devem obedecer às leis civis do Estado, especialmente em assuntos como impostos, propriedade e comércio, desde que essas leis não entrem em conflito com os princípios fundamentais da Torá. Esse princípio reflete a flexibilidade da lei judaica e sua capacidade de coexistir com diferentes sistemas políticos, desde os estados islâmicos na Idade Média até os sistemas europeus modernos. Além disso, surgiram as chamadas takanot, que são decretos ou regulamentações reformadoras estabelecidas pelos rabinos com o objetivo de proteger a comunidade contra desvios ou preencher lacunas existentes. Algumas dessas medidas estavam relacionadas à proteção da pureza familiar, enquanto outras tratavam da organização do comércio e das relações sociais. Essa lógica apresenta uma clara semelhança com conceitos conhecidos na jurisprudência islâmica, como o bloqueio dos meios que levam ao erro, sad al-darai, ou a consideração do interesse público, mas alir mursala. Entretanto, uma das inovações mais notáveis foi o chamado prosbul, atribuído ao rabino Hillel. Por meio desse mecanismo jurídico, ele enfrentou o problema relacionado ao ano sabático, durante o qual as dívidas eram canceladas a cada 7 anos. Para resolver essa dificuldade, Hillel criou um documento legal que transferia a dívida do indivíduo para a autoridade do tribunal. Dessa forma, a obrigação de pagamento continuava válida, permitindo que os pobres continuassem obtendo empréstimos, enquanto os credores não temiam perder seus direitos. A Halachá não se limita a decisões jurídicas teóricas. Ela se manifesta nos detalhes da vida cotidiana do judeu por meio da oração, do jejum, das festividades religiosas e das leis de estatuto pessoal. O dia judaico é estruturado em 3 orações principais: Shacharit, realizada pela manhã; Minchá, realizada à tarde; Arvit, ou Ma'ariv, realizada à noite. Durante essas práticas religiosas, são realizados rituais específicos,
como vestir o chale de oração conhecido como talit e cobrir a cabeça com a kippá. Também são recitados trechos da Torá, fazendo da oração um momento de identidade e pertencimento, no qual a presença diante de Deus é renovada continuamente. Quanto ao jejum e às festividades religiosas, eles representam momentos fundamentais na formação da memória coletiva judaica. Entre essas ocasiões, destaca-se especialmente o Dia da Expiação, Yom Kippur, considerado uma das datas religiosas mais importantes. Trata-se de um jejum que dura mais de 24 horas, do qual são dispensados doentes e mulheres grávidas, em aplicação do princípio de Pikuat Nefesh, que prioriza a preservação da vida humana. Por outro lado, o festival de Pesach, Páscoa judaica, relembra o êxodo do Egito, enquanto o festival de Sukkot, Festa dos Tabernáculos, evoca o período de peregrinação e errância no deserto. Assim, as festividades funcionam como pontes entre a história e a religião, recriando e reafirmando a identidade coletiva ao longo das gerações. No que diz respeito às leis de estatuto pessoal, o casamento é considerado um dever religioso dentro da comunidade, e a recusa em casar é vista como uma violação dos mandamentos da Torá. A poligamia foi permitida em períodos antigos, mas foi limitada entre os judeus asquenazes a partir do século XI, por meio de um decreto atribuído ao rabino Gershom. Entre os sefarditas, essa prática continuou por um período mais longo, até que foi gradualmente abandonada com o surgimento dos sistemas jurídicos civis modernos, que estabeleceram novas normas legais para a vida familiar. Com a entrada das comunidades judaicas modernas em confronto com novas questões e desafios, a Halachá continuou exercendo seu esforço interpretativo, oferecendo abordagens que refletem a sua capacidade de adaptação e flexibilidade. Entre essas questões, destaca-se o debate sobre o uso da eletricidade no sábado, Shabat. Durante muito tempo, houve discussões sobre se pressionar um interruptor elétrico poderia ser considerado como acender fogo ou como construir um circuito elétrico, o que poderia se enquadrar nas atividades proibidas no sábado. A partir dessas discussões, surgiram soluções práticas, como temporizadores automáticos e lâmpadas especiais, projetadas para evitar a violação das proibições religiosas. No campo da medicina, também surgiram questões éticas complexas, como a definição do momento da morte legal segundo a lei religiosa. O debate gira em torno de saber se a morte ocorre com a parada das funções cerebrais ou com a cessação da respiração, uma questão que está diretamente relacionada com a permissibilidade da doação de órgãos. Além disso, as técnicas de fertilização artificial e os procedimentos relacionados à reprodução assistida levantaram debates importantes sobre filiação, maternidade e identidade familiar segundo a lei religiosa. Apesar dessas discussões, o princípio orientador permaneceu sendo Pikuat Nefesh, que estabelece que a preservação da vida humana tem prioridade sobre qualquer outra regra religiosa. No campo econômico e jurídico, o princípio Dina de Malchuta Dina, a lei do Estado é a lei, continuou desempenhando um papel fundamental ao permitir a conciliação entre a lei religiosa e as leis civis relativas a impostos, contratos e propriedade. Isso permitiu que a Halachá mantivesse presença dentro do Estado moderno, sem perder sua flexibilidade ou sua relevância prática. Ao final, torna-se claro que os textos judaicos e a Halachá nunca foram um conjunto de regras rígidas e imutáveis, mas sim o resultado de um longo processo de compilação, interpretação e transformação histórica. Desde a Torá, a Septuaginta, a Mishnah e o Talmud, até os desafios da era moderna e as questões da medicina e do direito contemporâneo, essa tradição jurídica e religiosa continuou a evoluir. Aquilo que às vezes é apresentado como segredos ou contradições, nada mais é do que o reflexo de uma história complexa, na qual fatores religiosos, políticos e sociais se entrelaçaram na formação da identidade e da memória judaica ao longo dos séculos. E aqui, chegamos ao final do vídeo. Não percam a oportunidade de acompanhar mais conteúdos
inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificações. Até o próximo documentário.